Pensa Brasil, Fernando Schiller. Schiller, que história é essa, né? A gente ouve a história, a gente vê os detalhes, a gente vê que é um grupo que fez uma coisa absurda, toda atrapalhada, mas o fato é, o trabalho da Polícia Federal mostra que aquilo aconteceu, né? Ou seja, temos um problema sério e nessa não na investigação, temos um problema sério envolvendo tentativa de golpe, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Agora, eu falava no começo do programa, na abertura do Band News no meio do dia, que da mesma maneira que você tem um grupo de conspiradores, você tem a vítima da conspiração, mas você tem também o beneficiário da conspiração, né? Essa investigação tem que abraçar tudo isso. Eu queria ouvir a sua opinião, Schiller, sobre essa história que envolve os militares, as prisões e a investigação da Polícia Federal sobre essa tentativa de golpe. Tudo bem, Neg, Sandro, Débora, olha, vamos lá. Bom, tem muita coisa envolvida nisso tudo, né? Eu acho que um aspecto evidente ali, que foi esse grupo de militares, né? Eu fico chocado lendo, né? Eu fui ler o relatório, um enorme relatório que a Polícia Federal fez, mistura um monte de coisa, né? Desde a vacina, a campanha contra as urnas eletrônicas, enfim, até os mais diversos temas, com essa tentativa, ou cogitação, ou especulação, ou seja lá o que for, de golpe, né? Então vamos lá, eu acho que a primeira questão é separar o joio do trigo de maneira adequada, né? Tem uma discussão que é jurídica disso tudo, né? Eu participei de várias discussões nos últimos 48 horas aí com juristas de várias opiniões, né? Uma questão central é se a tentativa, você tem a cogitação, você tem a preparação, o planejamento e você tem a execução de um crime, né? E na legislação brasileira fala claramente no estatuto, no nosso Código Penal, dos crimes contra o Estado de Direito, né? Basicamente é tentar, por meio de grave ameaça ou violência, a abolição do Estado Democrático de Direito, né? Então, tudo do ponto de vista jurídico aqui, né? A discussão central é o que significa a tentativa, né? Você tem a tentativa. Então, a tentativa é trocar um monte de mensagem, imprimir um material dizendo que tipo de arma vão usar, tentar convencer general, etc. Na minha visão, a nossa Suprema Corte já afirmou uma convicção sobre isso. Tentativa faz parte da execução, né? Muitos juristas discordam disso, né? Ontem mesmo eu via o André Marcília, um advogado que eu gosto de escutar nesses temas, ele tem uma visão diferente. Muitos outros têm visões diferentes sobre isso, dizendo que você cogitar, preparar, especular, etc., não é a execução. Eu, particularmente, tendo mais a interpretação de que quando você planeja, né, você já, de alguma maneira, digamos assim, iniciou a execução, né? Parece meio estranho dizer isso, né? Mas imagina, você tem um coronel, quer dizer, ele tem uma função executiva, né? Então ele é um militar, ele tem acesso a instrumentos de poder, ou você tem um general, ele faz uma ligação, ele manda uma mensagem, o WhatsApp, é o golpe do WhatsApp, né? Uma coisa muito estranha, tentando convencer o ministro a tomar um tipo de atitude contra a Constituição. Na minha interpretação, eu não sou jurista, já iniciou uma execução, né? Ou não sei se você concorda comigo ou não, mas já iniciou uma execução, né? Vamos dizer que eu tenho um plano de convencer o OINEG a pautar uma discussão sobre, sei lá, o orçamento da União. Então, a primeira parte do plano é mandar uma mensagem para o OINEG, dizendo: OINEG, vamos discutir o tema do orçamento. Então, já mandei a mensagem, já iniciei meu plano para convencer dessa questão, né? Então, parece que é evidente que houve, né? E digamos assim, independente disso, é uma atitude que enganamos. Nós temos 37 anos de Constituição, é inaceitável, né? Pessoas que cumprem funções de poder, né? E que são militares estão ali para cumprir a Constituição. Você pode ter crítica que quiser ao sistema eleitoral, às eleições, à justiça eleitoral, seja o que for, tem instrumentos institucionais no país para isso, né? Tem o Congresso Nacional para isso, tem uma série tem a imprensa, por isso que eu defendo tanto a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é exatamente para que as pessoas possam fazer a crítica, e aqui a gente
terreno da violência, que é o terreno da quebra do direito, da democracia, do Estado. Deste tipo de atitude, ou seja, o que essas pessoas fizeram não é coberto pelo Estado de Direito, não é coberto, até pelo que mais não fosse pelo fato de que elas ocupam posições de poder, né, nas Forças Armadas, né? Eu acho que ontem eu vi o ministro Lewandowski colocando, me parece que ele colocou muito bem, isso nunca expressou o sentimento das Forças Armadas, isso nunca teve apoio institucional das Forças Armadas, a gente também comentou isso o tempo inteiro aqui na Band, nessa cobertura toda, que quer dizer, você já havia muita gente com esta ideia do artigo 142, muita gente acampada na beira dos quartéis, muita gente pedindo não sei o que, golpe, intervenção, etc., estado de emergência, estado de sítio, seja lá o que for, mas as instituições, as Forças Armadas, o Exército, jamais ingressaram nesse terreno. E acho que a investigação precisa ser feita com imparcialidade, né? E aí temos que separar o joio do trigo, até pela gravidade dessa questão. Hoje, quando eu vejo esse coronel Mauro Cid dando depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito aqui ao ministro, mas o ministro ocupa 5 funções, né? Vamos lá, ele é o juiz, ele é o investigador, ele é o acusador, ele é a vítima e ele é a jurisprudência também, Wagner. Difícil, né? É difícil você imaginar que esse julgamento é técnico, é imparcial, etc., quando as posições já estão tomadas, são sabidas, né? Enfim, eu acho que a gente está num momento muito difícil da vida brasileira. E olha, eu espero que essas pessoas sejam investigadas e julgadas, condenadas dentro da lei rapidamente, né? Para que o país possa passar dessa fase aí para pensar os assuntos realmente importantes do país. É, bem posto. Porque é ridículo a agenda de golpe, né? A agenda de discussão de golpe, né? É como a história da Venezuela, né? Ficar discutindo, lamentavelmente, o golpe que o Maduro deu, um golpe eleitoral que o Maduro deu. E não faz sentido. O Brasil tem desafios muito maiores, né? Desafios climáticos, desafios econômicos, desafios sociais, desafios políticos. É muito mais importante ter as outras discussões. Por exemplo, corte do orçamento, por exemplo, um plano de desenvolvimento, discussões que são oportunas, mas que infelizmente vão ficando para trás e a agenda vai sendo tomada, sequestrada por esse tema pavoroso. Fernando Schiller, Pensando o Brasil, segunda-feira está conversando com a gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço.